Alegra. Eu agradeço muito, né, o convite, estou me sentindo muito honrada com todo esse time que está aqui, né? E também o time de colegas que estão aqui, não importa se são recém-formados ou se já têm muita expertise, mas nós estamos aqui juntas para estudar e trocar, como você mesma disse. Eu me sinto muito confortável aqui na Fonotrade, muito, não só pela qualidade, né, e pela sua experiência, Alegra, de mais de 30 anos, né, conforme você disse, né, trazendo para a gente, né? E nós é que agradecemos a você o tempo inteiro de poder proporcionar para a gente esses momentos aqui de troca que são muito importantes. E além do mais, a gente está vivendo um momento na fonoaudiologia, um momento muito especial, né? De bastante mudanças, né? Bastante pesquisa. Eu acho que a gente está num momento áureo da fonoaudiologia, né? Então, que legal que você está aqui e pode proporcionar isso para a gente, tá? Eu me sinto muito honrada, tá bom? Muito obrigada pelo convite, né? E a todos vocês que estão aqui, né? Quando eu recebi essa proposta, né, dessa aula inaugural, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente vai abrir o curso, mas quando eu vi o tema, eu falei, meu Deus, que delícia, porque realmente vocês pensaram, você e a Aline pensaram, né, assim, ouviram as colegas, e realmente na prática da gente de aula, né, como profissional, a gente está vendo isso, as nossas dificuldades com esses novos paradigmas dentro da fonoaudiologia, né? São novos estudos, né? Então, a gente precisa estar muito juntas e discutindo, porque é isso que vai fazer a nossa ciência andar para frente. Então, eu queria começar. Oi? Acho que tem um microfone aberto aí. Então, assim, eu achei o tema, assim, Alegra, nossa, me inspirou muito, sabe, a fazer essa aula, que eu fiquei assim, nossa, é fantástico, eu não havia feito esse tema ainda, foi um tema novo, né, e um tema super justificável neste momento que nós estamos vivendo, muito além do tempo aí que a gente está vivendo, foi um tema muito especial, né? Então, assim, dentro desses, porque a gente havia muito tempo na nossa ciência estudando, a gente vem estudando muito, né, os transtornos dos sons da fala, os transtornos fonológicos, principalmente os desvios fonológicos, né? E há pouco tempo que a gente começou a entrar mais nesses detalhes dos transtornos motores de fala. E alguns, né, foram muito recentemente especificados, né? Então, o que justifica a gente estar falando e estudando muito sobre eles, né? Então, assim, esse termo, né, dos transtornos dos sons da fala, ele é usado, então, de uma forma mais ampla para falar sobre uma série de dificuldades que as crianças enfrentam quando elas estão aprendendo essa produção da fala, quando elas começam a aprender essa fala, né? Então, ele é um transtorno que altera a fala, e não tem jeito da gente dissociar a fala de linguagem, né? Porque mesmo quando a gente estuda aquele quadro do Scheirberg, né, nós temos lá aquele período lá aquele momento em que ocorre essa transcodificação, que nada mais é um elemento cognitivo linguístico, né? Nesse processo, né, da gente também estudar esses transtornos dos sons da fala. Então, é um aprendizado que ocorre num período da vida da criança, aonde ela vai aprendendo as duas coisas, tanto esse controle, né, e a decodificação dos sons, mas também esse controle, né, motor da fala. Então, é importante a gente frisar isso, que é um período onde ele está aprendendo a fala, que é ele se apoderar, né, desse mecanismo oral,
da nossa língua, da língua onde ele vive, né? E também é um ato muito individualizado, né? Assim, cada indivíduo vai usar, né, esta fala com os elementos da língua onde ele aprende, do ambiente onde ele está inserido, do contexto em que ele vive também, né? Se é uma criança que tem um ambiente sociocultural mais rebaixado, ou se ele tem um nível sociocultural mais elevado, dependendo da tribo em que ele vive, até mesmo das nossas regiões, né, do Brasil. Então, em cada população, isso vai ser um aprendizado muito individualizado. E, de outra forma, né, nós temos, então, a linguagem, que é a capacidade que cada um vai ter, né, de organizar essas ideias, esse pensamento e utilizar esses sistemas complexos que nós temos para nos comunicar, que é a fala, são os gestos adequados, os gestos deíticos, que vão, então, decodificar o que a gente quer dizer, os gestos, a fala, a escrita, através da escrita também. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Em fala e linguagem o tempo inteiro, né? Até mesmo quando a gente for falar aqui no curso, os professores que forem falar, eu mesmo, quando falar sobre a disartria, quando a gente fala em métodos, né, de tratamento, qual a abordagem mais adequada para cada tipo desses transtornos, né, a gente tem falado muito hoje em dia que a terapia sempre tem que ser híbrida, né? Ou seja, a gente tem que contemplar fala, abordagens que vão facilitar esse processo da aquisição motora da fala, né, e desses processos fonológicos, mas nós não podemos esquecer do input linguístico que vem também junto com tudo isso. E aí eu trouxe para vocês aqui uma classificação segundo a ASHA, né, de 2021 sobre os transtornos motores dos sons da fala. Então, a ASHA diz que os transtornos dos sons da fala é esse termo genérico que a gente utiliza e que está relacionado com qualquer dificuldade que a criança tenha no período de aprendizagem, né, de aprender ou combinar, né, esses processos que vão desde a percepção, né, da produção motora e até mesmo da representação fonológica desses sons, né? Aí a gente tem esse artigo, que eu acho que é um artigo assim, de referência para vocês, todos que estão aqui, que é um artigo do Aravind de 2023, e esse artigo, ele fala muito desses preditores, né? O que a criança tem de preditor como funcional dessa que vai facilitar, né, o resultado dessa comunicação das crianças, né, naqueles casos de idiopático dos transtornos motores de fala. Então, ele coloca, né, que os transtornos dos sons da fala, ele vai abranger, então, tanto as alterações na produção da fala, tá? E que podem ser baseados na linguística e ou na articulação. Então, nesse artigo, ele cita esse estudo do Ren e colaboradores, e eles falam sobre a prevalência, né? Então, eles estão dizendo que mais de 24% das crianças da população infantil hoje, ela apresenta transtornos dos sons da fala, né? E aí a gente também vê Farquharson em 2020 falando que representa esses transtornos, eles representam de 36 a 46% dos casos que são atendidos por nós, colegas, tá? Então, é muito importante, é uma prevalência muito alta. Então, os nossos consultórios, a gente tem visto muito esses casos, tá? Então, a gente pensa, né, nesses transtornos dos sons da fala como essas dificuldades, né, que as crianças têm e que vão dar a elas um prejuízo na inteligibilidade da fala, né? Então, a inteligibilidade da fala vai estar prejudicada por questões, por falhas, tanto na percepção
quanto na produção motora ou até mesmo na representação fonológica desses segmentos de fala, né? E nos aspectos prosódicos, ou seja, dos aspectos das características segmentais, né? Segmentais isoladas dos segmentos da fala, mas também desses aspectos suprassegmentais da prosódia, do ritmo, né? Isso tudo é importante. E isso é dito por Scheidber, num artigo dele de 2019. Então, esses transtornos dos sons da fala, de acordo com essa classificação do Scheidber, porque a gente tem esses quatro artigos dele aí que são icônicos, né? O de 2010, de 2017. No de 2017, ele ainda nem tinha especificado ainda o atraso motor de fala, né? E é importante a gente pensar, né, que depois dessa divisão desses estudos do Schreiber, de uma forma geral, eles foram classificados, esses transtornos dos sons da fala, em três grandes grupos, né? Então, nós temos o atraso de fala, que são os desvios fonológicos, os transtornos fonológicos, os erros residuais de fala e os transtornos motores de fala. Tá? Então, a partir daí, então, em termos de ciência, 2019 para cá, é muito novo. Então, nós precisamos ainda estudar bastante, né? Infelizmente, ele se foi e estavam começando os estudos, né, especificados, por exemplo, o atraso motor de fala, que eu acho que é um dos transtornos motores de fala que nós temos que estudar muito ainda, tá? Porque nós precisamos caracterizar melhor para aprendermos a fazer um diagnóstico diferencial de excelência, né? Então, esse sistema que foi chamado de Speech Disorder Classification System, que é o sistema de classificação dos transtornos dos sons da fala, ele foi então proposto, né? Esse sistema de classificação foi proposto pelo Scheidber em 2019. E aí ele deu uma atenção particular, aí que começou então a gente estudar mais sobre os transtornos motores de fala. E aí, nesse aspecto, eu tenho que agradecer muito o Scheidber, porque nas meus 44 anos de carreira, por muito tempo eu fiquei estudando muitos transtornos motores, né? Enquanto a grande parte da fonoaudiologia estudava muitos transtornos fonológicos, né? E agora poder contribuir com a minha ciência, né, com todos esses anos dedicando aos transtornos motores, é muito importante para mim, né? Então, esse é o quadro de classificação, esse sistema, esse Speech Disorder Classification System, esse é o quadro que mostra nesse artigo de 2019 do Schreiber, né, que fala sobre a estimativa da prevalência dessas desordens motoras, né? Então, aqui que ele classificou, né, o atraso motor de fala, os erros residuais e os transtornos motores de fala. E em 2019, então, é que ele, então, vai classificar os quatro transtornos motores de fala que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é importante a gente pensar nas características discriminativas dos transtornos motores de fala. Então, a gente tem que pensar nos aspectos segmentais, né, como uma característica distintiva, e daí eu acho que aqui eu começo a explicar um pouco mais o tema da nossa aula de hoje, né, que é realmente por que que se confunde tanto, né, os transtornos motores de fala, principalmente a disartria, com os transtornos fonológicos. E uma coisa que a gente tem que pensar como característica distintiva é esse aspecto aqui, que foi muito bem escrito o ano passado pela nossa colega Amarileda Gurbiani, né? E onde ela então fez esse quadrinho aqui que está bem explicativo para a gente, né? Nós temos que pensar tanto nos aspectos segmentais, que se referem a esses aspectos de fonemas individuais, né? Então, será que é só isso mesmo que essa criança tem? Né? Então, os transtornos que ele tem, ele está relacionado só
com o fonema individual, com vogais e consoantes, né? E nesses aspectos segmentais também, os transtornos fonológicos são tipicamente afetados, né, nesse aspecto segmental. Tá? Então, quando a gente pensar num transtorno fonológico, a gente pensa mais nessas características segmentais, tá? O que ocorre como omissões, substituições, distorções de fonemas, né? Mas preserva, na maioria das vezes, os aspectos suprassegmentais, né? Então, por isso aqui a gente já começa a fazer um diagnóstico melhor dessa, né, nessa confusão que às vezes a gente fica, né, o que que é disartria, por que que distingue a disartria dos transtornos fonológicos. E os aspectos suprassegmentais, eles têm a ver, ou eles se relacionam, estão relacionados mais com o acento lexical, né, com a capacidade que a criança tem, né, de fazer as coarticulações, né, que seja essas mudanças que a criança faz nos planos motores. Então, ela tem essa dificuldade de encadeamento e de passar de um plano motor para o outro, né? As dificuldades suprassegmentais também estão relacionadas quando existe problemas com relação à prosódia, ressonância, tá? Ritmo da fala e entonação. Então, esses aspectos suprassegmentais, eles estão muito afetados nos transtornos motores de fala, tá? Então, é bom que a gente fique bastante ligado nesse slide que eu coloquei aqui anteriormente para vocês. Então, por isso, é muito importante para os nossos estudos, para a nossa clínica, né? Para a nossa clínica de excelência, para que a gente tenha êxito nas nossas abordagens terapêuticas, fazer essa distinção, né, dos transtornos dos sons da fala e dos transtornos motores de fala, porque ambos vão afetar a produção da fala, mas eles têm origens e manifestações e intervenções distintas. Então, é super importante. Eu acho que isso é uma das coisas que mais mudou nesses últimos anos na fonoaudiologia, é a gente pensar que nós temos abordagens distintas para os transtornos fonológicos das abordagens para os transtornos motores da fala, né? Então, as terapias, né, que até muitas de nós fazíamos antigamente achando que era um transtorno fonológico e que não davam resultado, e a gente pensava, meu Deus, por que que essa criança não está andando, né? A gente fazia pares mínimos, né? Focava nos fonemas, nos segmentos, né? Então, fazia aquele treino de fonemas e não dava resultado, né? Porque, na verdade, agora que a gente está conhecendo e diferenciando os transtornos fonológicos dos transtornos motores de fala. Então, novamente, os transtornos dos sons da fala, eles se referem a essa produção correta dos sons de fonemas, de segmentos, tá? E eles podem envolver tanto transtornos articulatórios e ou fonológicos. Já os transtornos motores da fala envolvem uma dificuldade tanto no planejamento, quanto na programação e na execução dos movimentos para a fala, né? Então, o problema está nesse controle dessa produção motora da fala e não na organização fonológica, tá? Então, nós temos aqui, então, a subdivisão, né? Assim foi, depois desse artigo do Scheirber, a partir de 2019, então, nós classificamos os transtornos motores de fala como apraxia de fala na infância, a disartria, o atraso motor de fala e a combinação que pode acontecer da apraxia com a disartria, né? Então, a ASHA também eu trouxe para vocês a nomenclatura usada, né, pela ASHA para definir os transtornos motores de fala, que é uma definição deles de 2020. Então, a ASHA diz que os transtornos motores de fala, eles estão relacionados com a dificuldade que a criança tem, tanto na coordenação e no planejamento desse movimento para a fala. E aí, então, essa dificuldade vai resultar numa má produção da fala,
né? E aí essa produção ela fica muito aquém da produção que é prevista para aquela idade cronológica da criança. Então a criança tem uma inteligibilidade muito ruim da fala, da produção da fala, tá? E aí então ele dividiu novamente aqui. Esse é o artigo dele de 2019, onde ele então classifica transtornos motores de fala como atraso motor, apraxia, disartria e a apraxia mais a disartria. Então, dentro desses transtornos motores da fala, né, nós podemos é, é, observar, né, que são transtornos que ocorrem estão presentes nesse período da aquisição, então, às vezes, a criança demora muito a adquirir essa produção motora da fala, né? E aí, quando ela demora muito e eles estão relacionados tanto com esse período de aquisição de linguagem e fala, mas eles têm uma origem que tem uma causa motora ou neurológica. E aqui eu estou dizendo, não é uma lesão, mas muitas vezes uma disfunção cerebral. Então, nós precisamos de encontrar esses marcadores biológicos também, tá? Para a gente poder fazer essa diferenciação. E aí, lembrando, né, que um transtorno motor, quando a gente fala sobre um transtorno motor, a gente está querendo dizer que esse transtorno ele é sensório-motor, tá? Então, existe o componente sensorial e existe o componente motor, né? E ele vai ser responsável por todo esse controle motor, da produção motora da fala, né? E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em movimento, tá? Porque até então a gente pensava nos sons como mais uma representação fonológica, que é importante, é super importante essa decodificação e essa percepção. Mas aqui a gente tem que pensar também em movimento, movimento sequenciado. Tá? Não movimento isolado do segmento, mas principalmente no movimento encadeado. Então, uma coisa que eu sempre digo nas minhas aulas é assim: movimentos funcionais são sempre sequenciados. Então, por exemplo, quando a gente fala assim que a criança fala, o seu filho fala, as mães falam, ele fala. Ou então elas falam assim: ah, ele fala algumas palavras, mas muitas eu não consigo entender, tá? E isso é de extrema importância. Eu não consigo entender por quê. Será que ele tem uma dificuldade em encadear este movimento em sequência, né? Então, movimentos coarticulados, que são os movimentos que estão prejudicados nos transtornos motores de fala, esses movimentos coarticulados, esses movimentos são resultados de uma coativação sinérgica, né? Então, vamos supor, quando a gente fala uma palavra como cavalo, a gente tem vários planos motores. A gente sai de plano posterior, né, para a abertura de boca, depois a gente vem para um plano de movimento mais anterior e depois de estabilidade da mandíbula para a elevação do L para falar cavalo. Então, é uma mudança, é uma coativação sinérgica de todos esses grupos musculares que vão compor essa articulação em sequência dessa palavra, né? E é disso que a gente tem que pensar quando a gente quer fazer um raciocínio clínico a respeito dos transtornos motores de fala, tá? É, e aí é importante a gente pensar, né, a produção de fala, como se dá, estudar mesmo como é que essa produção é feita, como é que é feito esse controle motor da fala, e eu vou dizer aqui que eu vou falar mais sobre isso, tá? Quando a gente falar mais sobre a disartria, tá? Qual É, atividade você escolheu para fazer na escola? oi, Alegra, a pergunta é Acho que para mim? acho que foi engano, Beth. Oh, meu Deus, lindeza. Hum. Ai, ai, esquentou meu coraçãozinho, viu?
o controle, a gente tem que pensar, né, nesse controle da produção da fala, né, que ocorre, ele não ocorre sozinho, né? Esse controle dessa sequência de movimento na fala, ele, ele vem desenvolvendo junto com toda a movimentação motora que esse bebê vem fazendo desde intraútero, tá? Então, o bebê começa a se mover, né? Nas minhas aulas, quem já fez aula comigo tá acostumada a me ouvir falar sobre isso, né? Que é sobre os general movements. Os bebês começam a se mover na nona semana de vida intrauterina, né? Através do soluço, eles então começam a se mover e ativa todo o sistema músculo-esquelético deles. Então, desde intraútero, esse bebê já vem movimentando em sequência, tá? E desde intraútero, ele já vai deglutindo na 11ª semana em sequência, depois ele, na 16ª, ele suga o dedo em sequência, para depois, então, ele falar em sequência, tá? Ele tem movimentos sequenciados de braços e pernas, tá? Então, nós temos que pensar que a fala, ela não é só uma sequência de sons, mas é uma sequência de movimentos coordenados, coativados, tá? Pode falar, Robertinha. Beth, você falou que a questão do soluço intraútero é um dos primeiros o que propicia essa movimentação, É que dispara o sistema músculo-esquelético. tá? E depois do nascimento, o que que gera o soluço? Aí é uma incoordenação de respiração com deglutição, tá? É uma. Pode ter essa causa, ele pode acontecer por uma ingesta de ar, né, ou uma incoordenação desses ciclos, né, que eu sempre falo, dos ciclos de eclosão de sucção, né? Então, nos ciclos de eclosão de sucção, e é muito comum a gente ver esses soluços durante esse processo da sucção, a criança tem um ritmo, né, sequenciado de 8 a 12 vezes, suga deglute, suga deglute, suga deglute, em apneia, tá? Depois ele tem que dar uma pausa para respirar. Depois ele começa outro ciclo, e até esse ciclo ele é regulado, né? E dá até para a gente contar, né? Então, o que acontece é que às vezes esse ciclo não é regulado, então ele faz um tempo maior de apneia, ou às vezes por causa da falta de ar, ele respira enquanto ele está no deglutindo, então ele acaba soluçando. Mas alguns soluços pode ser por alguma ativação do frênico também, do nervo frênico, alguma alteração, né? Ou alguma outra situação clínica, clínica ou neurológica que essa criança possa ter também, Roberta. E tem algum fator ambiental também que pode favorecer o surgimento do refluxo, do soluço, ou não? Não, nunca Tá. li nada sobre isso, não, tá? Assim, a gente poderia até considerar, por exemplo, um ambiental, assim, às vezes a forma de dar da mãe, como é que ela amamenta esse bebê, se ela está sendo orientada, como que foi se ela cuidou bem dessa amamentação, da posição. Um sinal de Poderia estresse ser, também pode ser? poderia ser. Igual tem mosqueamento da Mas pele, pode. isso, mas aí é um estresse respiratório. Tá, tá, tá. Entendeu? É um Uhum. sinal de estresse respiratório que é acometido por esses ciclos de eclosão, que não são respeitados, Tá, tá? obrigada. Bom, e aí a gente então subdivide também esses transtornos motores de fala em alguns transtornos, entre eles, alguns têm origem, né, de planejamento e de programação, ou seja, a causa principal é essa, como por exemplo no caso da apraxia de fala, e os transtornos da ordem da execução, que é a disartria e o atraso motor de fala. Então, tanto a disartria quanto o atraso motor de fala eles são transtornos mais relacionados com a execução motora, não tanto com o planejamento e com a programação,
tá? E aí a gente tem, né, que o atraso, né, motor de fala, ele é uma desordem da execução, como eu já disse, né, por um déficit na precisão, né, e na estabilidade que a criança possa ter para a fala, mas também os suprassegmentais estão alterados aí, como a prosódia, né? Então, alguns autores têm falado sobre algumas manifestações clínicas do atraso motor de fala, né? E uma coisa que eu vejo muito falando é sobre, assim, se tem deslizamento da mandíbula, eles estão relacionados com atraso motor de fala. E esse deslizamento da mandíbula na hora da produção da fala, ele é muito associado a uma falta de estabilidade do movimento da mandíbula, que se move tanto no plano sagital, quanto no plano frontal e no plano transverso. É, mas eu tenho que dizer para vocês que nós precisamos estudar mais isso, porque na disartria a gente também tem deslizamento lateral da mandíbula, tá? Então eu vejo assim que o atraso motor de fala a gente precisa ainda de muito estudo, né? Outros sinais clínicos, né? O movimento reduzido e retração do arredondamento de lábios, então esse refinamento de movimentos, a coordenação de mandíbula com lábio, de mandíbula de língua, também uma dificuldade na execução pela dificuldade de transpor de um plano para o outro, dificuldade de dissociação da ponta da língua e da mandíbula, então a língua se descolar da mandíbula, falta de dissociação da mandíbula para conduzir os movimentos de fala e distorções de vogais e consoantes, tá? Aqui a gente tem, né, uma referência também do Aravind, do Scheirber, do Aravind de 20 e do Scheirber de 19, eles falam dessa complexidade, né, conforme aumenta essa complexidade silábica, né, ou dessa transposição, a gente ocorre mais sinais clínicos de imprecisão, tanto em todos eles, tanto na apraxia, quanto no atraso motor de fala e na disartria. Quanto maior a complexidade, essas características dos transtornos, eles tendem a piorar. E aí a gente vê também, né, que o atraso motor de fala é um subtipo do transtorno motor de fala que foi o último a ser especificado, né? Então ele só foi realmente especificado em 2019. Então a gente está falando de um transtorno que ainda nós temos que estudar bastante. Já a apraxia, ela é considerada então um transtorno motor de fala de origem de falha no planejamento e na programação, né? E uma das características que prejudicam mais, né, um sinal clínico, é a que prejudica a consistência. Então, a característica principal é a inconsistência, né? A inconsistência dessa precisão do movimento. Então, a criança pode falar essa mesma palavra, ela planejou de um jeito, daí a pouco se pede para ela repetir, ela já planeja de outro jeito, porque ela não tem esse discernimento e essa rapidez de fazer essa codificação e decodificação deste planejamento da sequência motora, né? E aí a gente tem, né, como, de acordo com a ASH em 2007 e com o Aravind em 2020, três características principais da apraxia de fala, que são esses erros inconsistentes em consoantes e em vogais, né? As transições articulatórias, né, que são interrompidas, né, e a prosódia inadequada, né, o acento lexical. Então, é importante a gente pensar. A Strange também, num artigo de 2020, ela fala, de 2020, ela fala, né, de algumas características que estão presentes também, né, como, por exemplo, um repertório limitado de consoantes e vogais, né? A gente pode falar de um padrão silábico muito simples, né? É, demasiados erros. Então, a gente vê numa criança com apraxia uma alta frequência de erros, e é isso que torna a criança tão ininteligível, né?
né? Por isso a inteligibilidade de fala está tão prejudicada, né? Também nós temos outros autores falando, né? E o próprio Schreiber, num outro artigo de 2019, ele fala, né, dessa dificuldade da coarticulação também como uma característica da apraxia. Ele fala também de tateio articulatório, erros de distorções vocálicas, erros prosódicos, né, o acento lexical num lugar que não é o costume de fazer, erros de vozeamento também, né, a introdução de uma vogal intrusiva, né, ali no meio, na produção, uma tentativa de conseguir fazer essa boa produção da fala, tá? Então, essas são as características principais. E já sobre a disartria, né? A disartria, até há uns anos atrás, a gente considerava a disartria como a fala da criança com paralisia cerebral, né? Esse foi também uma das grandes mudanças de paradigma dentro dos transtornos motores de fala, né? Então, a gente sabe que existe a fala disártrica do PC, da criança com paralisia cerebral, mas existem disartrias acometidas não por lesão cerebral, mas por disfunção cerebral, tá? Então, hoje, o que era chamado só a fala disártrica por lesão, a gente não considera mais só por lesão, mas também por uma falta de funcionamento adequado, por uma disfunção do sistema nervoso central. E aí, é, e é muito comum a gente ver fraqueza, incoordenação, dificuldade de força, de velocidade, de ritmo, que também afeta a precisão dos movimentos. Então, na disartria, nós também temos uma fala imprecisa, né? Então, e uma outra coisa muito importante que a gente tem que pensar na disartria é que isso também é um outro fator que pode diferenciar dos transtornos fonológicos, né? Na disartria, sempre os subsistemas de fala vão estar alterados. Tá? Então, quais são eles? Eles vão ter erros de fonação, eles vão ter erros de respiração, de ressonância, né? E muscular, articulatório, tá? Então, sempre na disartria vai haver alterações nesses subsistemas da fala. Então, é isso que a gente tem que pensar sempre quando a gente for avaliar a disartria, tá bem? E aí, a gente vê também a ocorrência de apraxia com disartria, né? Que é muito comum também. Então, é muito importante a gente pensar na existência e na prevalência desses dois transtornos juntos, né? Porque existe uma questão da ordem da execução, mas existe também uma dificuldade no planejamento e na programação, né? Então, por isso é que, às vezes, esse é um transtorno que, às vezes, é mais difícil de diagnosticar, né? Então, olha só, em termos de prevalência, ele é mais prevalente do que a própria apraxia pura. A apraxia pura é muito difícil, mas até a prevalência da apraxia. Então, isso é um artigo da Siegel, onde ela fala que a comorbidade da apraxia com disartria é em torno de 4,9% das crianças, tá? Com os distúrbios complexos do neurodesenvolvimento. Existe um artigo muito célebre do Schreiber, de 2019, onde ele fala, né, da prevalência dos transtornos motores de fala em 8 distúrbios do neurodesenvolvimento. E neste artigo, é o artigo que a gente tem de maior confiabilidade hoje, de evidências sobre a prevalência dos transtornos motores de fala. Pois, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês esse artigo. Então, quando a gente pensa nesses transtornos dos sons da fala, a gente tem que pensar que eles são confundidos. Então, por que será, né, que eles são tão confundidos com a disartria, né? Porque ambos afetam a inteligibilidade da fala e eles se manifestam por erros articulatórios audíveis, mesmo tendo origem e mecanismos diferentes.
tá? Talvez por isso seja tão difícil da gente fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Então, por que que tem essa confusão, né? Aí a gente pensa, né, que de acordo com Schreiber, que tanto nos transtornos dos sons da fala quanto na disartria, também Schreiber diz, né, que pode ocorrer distorção, substituição, omissão. Então, é uma questão do segmento, é uma característica distintiva segmental, né? Mas também ocorre na disartria os suprassegmentais, né? Então, talvez por ocorrer também na disartria esses, esses transtornos, esses aspectos, a gente ter alterado esses aspectos segmentais, a gente se confunda às vezes com os transtornos fonológicos, tá? Por exemplo, em casos, esse autor Falgerhon, em 2022, ele fala que nos casos leves de disartria, né, os sinais motores podem ser tão sutis e eles parecerem somente como se fossem erros articulatórios, né? Então, na disartria, né, que ela pode ser classificada como leve, moderada e severa, nas que são leves, então é mais difícil ainda a gente fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Ficou claro isso aqui para vocês? Né? Então, a disartria leve, ela pode não apresentar sinais neurológicos evidentes, e esse é uma dos grandes desafios nossos hoje em dia, tá, gente? Então, nós estamos comendo muita mosca aí. Eu acho que a gente precisa estudar muito, porque esses transtornos de ordem neurológica, de disfunção neurológica hoje em dia, nós precisamos entendê-los, né? E que eles têm origem e características que às vezes não estão na fala, principalmente, mas estão numa forma de sentar, num tronco mais hipotônico, numa dificuldade respiratória maior, num abdômen protruso, num pé pronado, num joelho que é rodado internamente, faz uma rotação interna. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Porque eles estão aí entre nós, no nosso consultório, e nós estamos comendo mosca. Tá? Então, nas disartrias leves, podem não apresentar uma fraqueza evidente, uma paralisia, né? Uma alteração de tônus, né? Grosseira. E aí a gente interpreta esses casos como sendo erros fonéticos ou fonológicos, de acordo com Ashram, em 2023, né? Olha que interessante, né? Então, agora que a gente está vendo mais essas questões sendo levantadas em artigos, que antes a gente não tinha, né? Mas a gente já tem estudos sobre isso. Então, é especialmente comum em contexto do desenvolvimento infantil, né? Então, é importante a gente pensar que essa clientela que a gente estudando ou vendo no nosso consultório, é ela que nós estamos falando dela. Alguém tinha levantado a mão além de você, Roberta? Deixa eu voltar aí. Eu não sei. Por favor, quem for, pode voltar a levantar a mão? Eu quis acabar o raciocínio primeiro. Me desculpa. Foi Oi, você, Kelly? Elizabeth, boa noite. Ah, Ana, foi você, Ana. Oi, Boa noite, Elizabeth, meu bem. eu aqui pensando, e eu já tinha notado, eu sou estudante de fono, mas eu estou no sétimo semestre, mas eu trabalho em uma clínica, mas como recepcionista. E aí, estudando, tem uma criança que ela é prematura extrema, de 24 semanas, mas ela está lá pela fisioterapia, né, por atraso de desenvolvimento global, motor global. Só que ela realmente tem trocas de fonema, ela tem uma dificuldade. E todo mundo, não, a mãe dizia, não, vou colocar na fono porque ela não consegue produzir algumas palavras. E eu sempre olhava quando ela estava falando e eu pensava numa disartria, porque quando a gente tem um bebê que é prematuro, ninguém vai fazer exame de imagem para saber se tem uma lesão neurológica, mas você percebe, eu percebo plenamente que ela tem uma hipotonia global,
que ela tem um andar. E aí eu sempre que a mãe falava que ela estava falando comigo, fala com a tia, que aí ela estava falando comigo. Eu sempre botei na minha cabeça que ela tinha uma disartria, mas a gente sempre estuda muito que disartria é quando tem Pode algo perceber. neurológico, um comprometimento neurológico, né? Aí assim, não, mas a menina é prematura, ela só tem um atraso, então deve ser alguma coisa aí de MO ou de colocar o fonema no lugar certo, a língua na posição certa. Mas na minha cabeça eu sempre pensei em disartria, mas eu achava que eu estava pensando sozinha. Oi, Ana, eu fico tão feliz, Ana Cristina. Olha, você está de parabéns como estudante pela sua observação, tá? Eu fico muito feliz de ouvir isso. Nossa, mãe, ganhei minha noite, meu dia, meu tudo, tá? Porque é exatamente isso. Quando a gente pensa na prematuridade, né, a Roberta que está aqui, que tem muita experiência aí com prematuros, a gente sabe, né? A criança já nasce prematura por alguma causa, né? Não é à toa que ela nasce prematura, né? E pode já ser uma dificuldade de desenvolvimento já, é algum sinal clínico de alguma doença de base. É isso que a gente tem que pensar, né? E o prematuro, ele pode não ter tido uma lesão cerebral, ele pode não ser um PC, mas ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? E é disso que a gente está falando, é isso que são esses sinais que a gente tem que começar a pensar, tá? Então, assim, muito obrigada e parabéns para você, viu, pela sua observação. Fala, Roberta. É, Emily, já já eu te respondo, tá, Emily? eu acho que a questão da disartria, ela sempre teve muito atrelada em termos de conhecimento das pessoas, não necessariamente dela ser a lesão neurológica, a lesão Aham, mesmo, né? E quando você começou a voltar a falar em disartria, a gente começou a ver que não necessariamente tem uma lesão, né? Muitas vezes ela pode ter, igual você falou, uma alteração nos sistemas, né? Respiratório, sim, muscular, e isso é, eu acho que é um grande divisor de águas para entender a disartria, né? verdade. Não observá-la só como atrelada a Com uma essa lesão, perspectiva, né, Roberta? da Até lesão. mesmo a gente que já trabalhou muito tempo em UTI, eu também trabalhei muitos anos em UTI neonatal, a gente sabe que o prematuro, o sistema respiratório dele é incompetente, ele nasce com um sistema respiratório imaturo. Muitos têm que tomar surfactante para poder desenvolver o sistema respiratório. Então, por mais que ele não tenha uma lesão, o sistema respiratório dele está alterado, né? E que é E um dos sistemas aí, mais afetados, né, Beth? O é, respiratório, a disartria. eu queria dizer só para a Ana, para complementar, Ana, é o seguinte: bem-vinda ao mundo real. Se você está achando que não fazem exame de imagem prematuro, tem muito PC, tem muita criança com síndrome que a gente não sabe se tem uma má formação, que eles não fazem também exame de imagem. Né? Então, bem-vinda ao mundo real, que a gente tem que lidar com ele, né? Então, fala agora, Emily. Boa noite, Boa noite. Elizabeth, boa noite, pessoal. É o seguinte, eu estou com uma paciente que justamente essa era a minha dúvida dela, se ela tinha a disartria ou se era um atraso motor, o que é que era, porque ela é prematura extrema e ela desenvolveu muitos atrasos, né, mas a família não levou, assim, tanto a sério essas terapias no início, só está levando agora, depois que surgiu outros atrasos motores, e ela está perto da idade escolar também. E o marcador principal para eu tirar essa dúvida na minha cabeça e fechar um diagnóstico de apraxia de fala, e agora, né, tá abrindo aí um leque para ser também apraxia com disartria, talvez, é porque ela tem uma prosódia muito alterada entre palavras. Então, assim, ela não consegue falar me dá bola, ela fala me dá bola. Ela Uhum. faz umas pausas muito inadequadas, e assim, não dá para ser apenas a disartria nesse caso. E justamente foi ela o motivo de eu procurar essa aula, porque fiz o relatório dela, aumentei as sessões dela de fono,
Tô fazendo as terapias, ela tá melhorando muito com algumas estimulações, porém a gente precisa colocar no relatório o termo correto. E agora, com você esclarecendo, eu já tenho mais conhecimento, né? Bacana, Emily. Nossa, muito obrigada. Eu fico muito feliz quando vocês me dão esse retorno, sabe? Porque, como a Alegra falou no começo, né? Assim, essa aula ou essa exposição aqui não é só daqui para aí, né? Sim. Vocês também têm que contribuir, né? Vocês, na prática clínica, têm que contribuir com a gente, tá? Obrigada, meu bem. Por nada. Raquel, Oi, Elizabeth. Boa noite, pessoal. boa noite, meu Eu amor. também. Eu falei que ultimamente eu tô com uns casos só entre disartria e assim, eu tô com uma paciente, ela tem síndrome de Down. E desde quando eu entrei, todo mundo fala que ela tem apraxia, mas na minha cabeça é sempre a disartria. Aí essa semana eu fui avaliando, né? E eu falei, pensei, gente, é o que você falou. O índice no síndrome de Down, geralmente, deles é mais a disartria do que a própria apraxia. Aí eu fiquei É, também naquela dúvida, né? Porque assim, ele, igual você falou, pode ser apraxia e disartria junto, né? O, mas o índice maior no Down é mais a disartria, pelo que eu andei lendo, 3% é muito pouco o índice de apraxia, né? E essa paciente que eu tenho, ela tem uma hipotonia global, ela tem bastante alteração de prosódia, sabe? E aí eu fiz bastante teste com ela, gravei vídeo e assim eu falei, não. Sabe quando você fica estudando, estudando? Aí agora, Elizabeth, eu tô com um grande problema. Eu tenho um paciente, ele tem 5 anos e 6 meses, e hoje a psicóloga fechou a praxia de fala. Eu não acreditei. Porque né? o menino é, porque olha só, bola, ele faz pola e Gabriel Cabiel. Aí, por que a neuro achou em fechar esse laudo? Porque quando ele era pequeno, ele teve uma hemorragia bem pequena. Só que assim, eu acredito num transtorno fonológico, até porque ele tem 5 anos e 6 meses ainda, né? Ele, claro, já era para ter adquirido, e tô pensando num atraso motor de fala, entendeu? Não, Porque ou ele assim, vai ter o atraso motor de fala ou o transtorno fonológico. é, agora, pode os dois juntos? Porque assim, até eu tenho que escrever o relatório dele. O que eu estou pensando que ela em colocar? Transtorno fonológico nesse momento, até porque já era para ter adquirido. Agora, Não, não, pensando mas aí, depois, se for um transtorno, se for um dos tipos de transtornos motores de fala, ele não vai adquiriu por causa da questão motora. motora. Então eu posso jogar um transtorno fonológico mesmo, Aí, né? não, a gente pode Não. pensar num transtorno motor de fala para ele. No transtorno motor de fala, não atraso motor, num transtorno motor Eu não geral. sei, eu não conheço, né? Aí a gente Uhum. poderia pensar, né, fazer uma avaliação para a gente poder, então, Tá. saber se é um dos transtornos motores da fala, pelas características, tá? Isso. Daí, no Mas caso, eu acho você que fala você deve considerar um transtorno Hum. motor da fala também. É, o transtorno motor da fala junto com o fonológico, né? Para Não, depois, né? não, um Esse é que transtorno eu não motor entendi. da fala. Da fala. Não colocar transtorno fonológico, deixar de Não, forma geral. mas aí você teria que fazer um diagnóstico diferencial desse transtorno motor da fala, Tá. Não, tá beleza. bem? É, porque ficou essa dúvida, porque eu pensei, ele já era para ter adquirido o fonema, mas não adquiriu. Parece que não vai. Você faz, Então, faz, faz. é o que a gente está acostumado a pensar só nesse aspecto segmental do fonema em si. Mas esse fonema ele não adquiriu por alguma decodificação fonológica ou porque ele tem uma dificuldade motora. É isso que Entendi, você tem que pensar, entendi. para poder Então você tá. Então, fazer essa diferenciação. pensar nesse amplo, transtorno motor de Isso, fala, então. Então tá bom. tá Obrigada, bem? tá? Nada, amor. Obrigada. Bom, então, existe essa sobreposição também de transtornos do desenvolvimento. Então, é importante, né? Então, nos estudos do Schneider, por exemplo, eles mostram que os transtornos dos sons da fala, disartrias e apraxias, podem coexistir, o que aumenta essa confusão. Então, em crianças com síndromes genéticas ou
com algum transtorno da ordem de alguma lesão ou alguma disfunção, né? Ou esse caso desse menino aí que a colega acabou de falar, a Kelly, nós temos que pensar em transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, esses erros fonológicos podem mascarar esses déficits motores de execução. Tá? Então, a gente tem que realmente fazer um diagnóstico diferencial para a gente saber se é uma dificuldade na execução, que seria um atraso motor de fala, ou se é realmente uma decodificação fonológica, tá? Bom, então, dito isso, esses transtornos dos sons da fala são muito confundidos com as disartrias porque eles compartilham manifestações articulatórias semelhantes. Entendeu, Kelly? Olha aqui. Esse slide está bem explicando o que você acabou de perguntar. Então, eles são confundidos porque Entendi. eles compartilham manifestações Tá. articulatórias semelhantes, né? Mas especialmente em casos leves, mas se diferenciam dos transtornos porque o transtorno do som da fala tem uma base linguística fonológica, enquanto que os da execução têm um déficit neuromotor da execução da fala. É isso que você tem que prestar atenção lá no seu paciente, tá? E aqui eu trouxe Tá. para vocês, por exemplo, nos aspectos clínicos, um quadro comparativo entre os transtornos fonológicos e os transtornos motores, e, por exemplo, no caso que é a disartria, que a gente está falando hoje, né, a gente tem a natureza desse transtorno fonológico, qual que é? Linguística ou fonológica ou fonética. E a causa, né, a natureza do transtorno motor da fala disartria é neuromotora. Qual é o nível de processamento afetado no transtorno fonológico? Na representação e organização dos sons da língua. E qual é o nível de processamento afetado na disartria? Execução motora da fala. Força, tônus e coordenação. Quando é transtorno fonológico, está preservado, tá? E quando é disartria, está totalmente alterado, tá? A etiologia dos transtornos fonológicos é um desenvolvimento atípico, mas ele não tem uma causa, né? Então, causas idiopáticas. E já na disartria, ele tem uma lesão ou uma disfunção no sistema nervoso central. Qual o tipo de erro articulatório que acontece nos transtornos dos sons da fala? Substituições, omissões, simplificações previsíveis, né? E já na disartria, até tem distorções imprecisas, imprecisões, articulações pouco definidas, tá? Prosódia, nos transtornos dos sons da fala, normal, e na criança com a disartria, ela é alterada, monótona, lenta, tá? A velocidade da fala nos transtornos fonológicos é normal. E qual é a velocidade na disartria? Ela é lenta ou irregular. Consistência de erros, tá? Nos transtornos fonológicos. Geralmente são consistentes por classes de sons, por tipos de transtornos fonológicos, pela classificação dos transtornos fonológicos. E na disartria, são consistentes independente do contexto, tá? Então, ele vai falar um bilabial inadequado porque ele tem uma fraqueza nessa musculatura. Então, ele tem uma tendência a falar ele sempre igual, tá? Com falta de contato dos lábios, de lábios com lábios. Ele não altera muito essa consistência aí. Por exemplo, nas provas de diadococinesias, nos transtornos fonológicos, ela é, na maioria das vezes, normal. Nas crianças com disartria, ela é lenta, irregular, imprecisa. Movimentos orais não verbais nos transtornos fonológicos normais, adequados. E nas crianças com disartria está inadequado. Compreensão da linguagem nos transtornos fonológicos, na maioria das vezes, está preservada. E nas crianças com disartria, muitas vezes pode estar preservado também, tá? Não necessariamente, mas pode estar preservado. Qual que é a evolução clínica dos transtornos fonológicos? Eu vou voltar aqui na compreensão da linguagem. Se for só uma questão de disfunção ou lesão,
muitas vezes estão preservados. Vai depender do tipo de disfunção, do tipo de lesão e do tipo de acometimento clínico que ele tem, desse tipo de síndrome, tá? Na evolução clínica, nos transtornos fonológicos, tem uma tendência a melhora com uma intervenção adequada, uma melhora rápida quando a gente tem essa intervenção, uma abordagem preferencialmente típica para os transtornos fonológicos. E essa intervenção ou evolução clínica nas crianças com disartria, ela pode ser mais estável ou progressiva. Às vezes é mais lenta, né, na evolução clínica. Vai depender do qual é a causa clínica dessa lesão ou dessa disfunção, tá? Então, qual que é o ponto-chave para a gente, então, estabelecer esse diagnóstico diferencial? Os transtornos dos sons da fala, o problema está saber qual som usar. E na disartria é conseguir executar este som, tá? Então, como conclusão, o que que eu quero dizer para vocês? Ambos vai afetar a inteligibilidade, mas na avaliação motora detalhada de tônus, coordenação, prosódia, diadocinesia, é decisiva para a gente diferenciar os transtornos dos sons da fala das disartrias, tá? Conforme tem nos mostrado a literatura. Então, aí a gente pode pensar também, gente, que, né, e aí eu queria trazer para vocês, que agora no Congresso de Fono, agora no final do ano, eu lancei o PROAD, que é o Protocolo de Avaliação da Disartria Infantil, né? Então, a gente vai falar mais dele durante o curso, quando eu falar sobre a disartria, tá bem? Tá? Era isso que eu tinha para dizer. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa.